Olá, tudo bem com você? Bora para mais uma aula? Como um palestrante supera o medo em cima do palco? Mas antes de entrar dentro desse assunto, eu quero perguntar para você, você realizou a técnica Schwitz, substituindo o pensamento negativo para algo positivo? Talvez você falou, Felipe, é difícil, ainda não consegui pegar. Eu sei, eu te entendo, eu compreendo. Pode levar um pouquinho de tempo para você ter a maestria de fazer isso automático. Não é da noite pro dia, mas pratica, tá bom? Como eu disse, compra o livro Richard Bandler sobre PNL, vê alguns vídeos de PNL no YouTube, tem vários. Usa o YouTube não para ficar vendo dancinha ou videozinho que não leva a nada, mas que leve você a crescer no seu intelecto, em conhecimento, em sabedoria, tá? Eu tô passando para você a cereja do bolo, tá bom? Se é outro profissional, fala assim, olha, você precisa contratar eu para fazer esse padrão de Schwitz para te ajudar. Eu quero que você seja livre. Eu quero que você faça assim um processo de coach. Eu quero que você invista no processo de coach para eu ficar sendo o seu coach durante 6 meses. Eu quero, porque eu já passei por isso. E o povo dos Estados Unidos, a maioria tem coach. Por isso que eles estão 5 anos à frente do brasileiro. Porque o brasileiro se perde dentro de si mesmo, não sabe lidar consigo mesmo. Precisa conhecer quem é você, ativar a sua identidade, viver o seu propósito, viver a sua missão, romper a bolha mental dentro de si, quebrar as crenças limitantes, enfim, é um processo. E isso você vai ser libertado dentro do processo do coach, tá? Por isso que eu quero que você invista, sim, no processo de coach. E se você comprou esse curso, você tem um desconto surreal no processo completo. Por isso que você precisa migrar desse curso para o processo, tá bom? E claro, você vai ter uns bônus extraordinários dentro do processo de coach, com alinhamento na sua imagem estratégica com a minha esposa, que é consultora de imagem e estilo, tá bom? Então vamos lá. Como um palestrante supera o medo de palco? Lembrando, invista no padrão Schwitz, porque está conectado com essa aula de hoje. Vou falar de mim. Eu era um cara tímido, um cara travado, cheio de crença limitante, tinha medo de falar em público, tá bom? Nunca me imaginei pregando, nunca me imaginei treinando pessoas, nunca me imaginei estar gravando um curso como eu estou gravando para você, ensinando você online e no digital. Nunca me vi isso. Até para me relacionar, para paquerar mulheres, eu tinha medo, receio, porque eu era tímido, era travado, né? E aí, como que eu me libertei? Eu me libertei com um voto que eu fiz com Deus, através de uma oração. Eu uso até um anel, ó, o anel do voto, né? Então, sempre quando eu olho, eu lembro desse voto, do compromisso que eu fiz, que é ler a Bíblia até o último dia da minha vida, né? Sempre estudar, sempre me conectar com a palavra, sem religiosidade, que é o meu jargão, aonde eu passo, eu falo. Viva a espiritualidade, viva a palavra, mas sem religiosidade, porque se você implementar a religiosidade, você começa a matar pessoas e julgar pessoas, e esse não é o propósito, e vai contra o propósito da sola escritura, tá? Mas o assunto não é Bíblia, não é teologia, então vamos voltar para o raciocínio dessa aula. E o que eu fiz? Eu fiz esse voto através da oração e depois imediatamente comprei alguns cursos teológicos, busquei cursos de coaching, que foi a minha primeira formação no Instituto Você Merece Ser Livre, com o meu amigo Master Coaching, Robson Gonçalves, a qual ele me treinou, ele me discipulou, ele me impulsionou a mudar. Como assim me impulsionou? Ele me colocava para fazer palestra, ele me colocava para eu ajudar ele em treinamento. Então ele sempre me impulsionou a eu estar em movimento, na frente, lidando com pessoas. E olha que meu pai e a minha mãe têm um negócio, tem uma empresa que é tratar com pessoas, e muitas vezes eu me esquivava, não atendia clientes por medo mesmo, por bloqueio mental, né? E aí eu lembro que quando eu estava já um pouco mais avançado na turma de coach, dentro desse primeiro instituto do meu amigo, a gente realizava palestra dentro do cowork, onde era a formação. Então reunia uma galera, né, os alunos, convidava parente, e aí o que estava estudando na formação de coach fazia palestra. E eu realizei as palestras, tanto meus amigos, companheiros de turma, e depois ele viu que eu estava preparado, ele marcou uma palestra para uma grande empresa de marketing multinível que você conhece muito bem, que eu não vou fazer propaganda para ela dentro desse curso, mas está mais em off, digamos assim, não está tão agressivo mais no mercado, né? Mas ele marcou, porque ele, em todas as empresas que ele passou, ele se tornou duplo diamante, enfim, sempre patamar alto. Esse Master Coach que me
treinou e me discipulou. E aí ele colocou para eu dar palestra sobre finanças, porque eu também fiz uma formação com o Roberto Navarro, LCF, de coach, um dos maiores coaches do Brasil relacionado a finanças. Então ele falou assim: Felipe, você é formado em coach com um cara surreal, o melhor do Brasil, se olha lá do mundo. Então você vai trazer uma palestra sobre educação financeira para os diamantes dessa empresa Marketing Multinível. E eu pensei que era um grupo seleto, um grupo pequeno. E aí ele arrumou o auditório. Cheguei no auditório, era dentro do auditório da prefeitura. Chegando lá, quantos líderes de diamantes tinha? 200 líderes. Eu nunca vou esquecer isso. Ele colocou uma música agitada, uma eletrônica. Eu subi no palco energizado. Minha primeira palestra oficial para um grupo extraordinário. Pessoas que ganhavam 10, 15, 30 mil com marketing multinível. Pessoas grandes, pessoas que tinham BMW, Mercedes, pessoas com Range Rover. Mas era a minha primeira palestra. E aí você deve estar se perguntando: Felipe, você não sentiu medo? Olha, senti sim um friozinho na barriga, porque é uma responsabilidade. Mas lembra, eu fui treinado nas pequenas palestras dentro do co-work, dentro da formação que eu fazia, porque ele me colocava. Então eu soube administrar muito bem e saber gerenciar a minha emoção, meu estado emocional. Porque quando vinha um pensamento negativo dentro de mim, você vai errar, porque eu gaguejava bastante. Eu enroscava em algumas palavras difíceis. Até hoje, às vezes enrosco. E tá tudo certo, não tem nenhum problema você errar. O errar faz parte do processo. O que não pode é você permanecer sempre no erro. Então você errou aqui, você melhora aqui, trata isso, vai aprendendo aonde você pode melhorar e vai corrigindo no processo da vida. E eu lembro que quando vinha o pensamento: você vai errar, você vai isso, eu já fazia o padrão Schmitz. Eu já usava a liguinha. Eu já me autopoliciava. E eu falava para mim mesmo: eu vou conseguir, eu vou me inspirar em tal pessoa, em tal Betrano ali, fulano. Vou usar como modelo para eu não falhar, mas sim eu executar com excelência. E aí eu modelei bastante o Roberto Navarro, a minha segunda formação de coach financeiro. Eu subi naquele palco com o mesmo padrão de comportamento do Roberto Navarro, não copiando. Porque modelagem é isso, é você pegar o conceito mental, adaptar dentro de si para te ajudar como padrão de excelência. E aí, resumindo a história, eu consegui fazer um ex-time, minha primeira palestra, para líderes diamantes dessa empresa Marketing Multinível. Depois, a minha sogra sabia que eu tinha feito teologia e arrumou um casamento de uma denominação muito grande, que as paredes dela, de lado de fora, é cinza e as mulheres usam véu. Tinha para mais de 400 pessoas esse casamento. Eu nunca fiz um casamento, mas eu consegui, porque eu me preparei. Eu passei por um processo. Então, quando o medo vinha, eu superava ele com a informação do preparo. Eu sabia confrontar o medo. Agora, a pergunta que não quer calar: você não sente medo de ministrar palavras? Não sente medo em treinar pessoas? Você não sente medo em dar palestra? Todos nós sentimos. Até o Tony Robbins, uma vez, ele falou que sentia medo. Ou sente ainda o friozinho na barriga, porque é uma responsabilidade você ensinar pessoas. Mas o que não pode acontecer é o medo te travar e o medo te bloquear de você executar aquilo que você foi preparado, aquele conhecimento que você tem, que precisa repassar para outra pessoa pegar, absorver, repassar e gerar pessoas intelectual, pessoas mudadas no seu intelecto, na sua performance e na sua vida. Então eu quero que você se imagine palestrando. Talvez você fale assim: eu tenho medo de falar em público. Você está falando com uma pessoa que está te ensinando que já venceu esse medo, que já superou. Mas eu tenho medo de errar. Se você ficar alimentando esse pensamento, na hora que você for ensinar, você vai errar. Eu tenho medo de esquecer, eu vou ter que decorar tudo. Se você for com esse pensamento, na hora você vai esquecer. O seu cérebro vai te auto-sabotar. Não tem problema nenhum se você dá um branco em alguma coisa. Usa ao seu favor isso.
Respira, calma. Você está no processo de aprendizagem. Você está progredindo rumo ao seu sonho. Mas você precisa saber lidar e gerenciar o medo dentro de si. Isso é o que? Inteligência emocional. Isso é saber lidar com as suas emoções. Isso é saber controlar o medo dentro de si. Combinado? Então, você que quer ser um palestrante, você que quer ser um pastor, um pregador, uma pessoa que ensina outra pessoa, você sabe a estratégia que eu usava? Pega um palitinho, pega um isopor, coloca vários palitinhos assim na frente e começa a treinar a sua palestra para eles. Ou pedra. Quem usou muito isso foi o Bispo Edson da Igreja Universal. Ele falou num dos congressos para o sucesso da Universal, ele falou que ele treinava assim com pedras. Mas ele sabia que um dia ele ia conseguir palestrar no Templo de Salomão. E ele realmente foi para o Templo de Salomão, depois foi para outro país e está arrebentando. Então é sobre isso, meu amigo ou minha amiga. Se imagine quem você quer se tornar. É até um conceito e um princípio bíblico, né? Se imagine na sua alma o que você quer ser. Porque você vai se tornar, se você alimentar isso dentro de você. Agora, se você deixar o medo predominar as suas emoções, ele vai danificar você por completo. Ele vai te atrofiar os talentos que o Criador projetou dentro de você para você potencializar e obter grandes resultados. Então, dê um basta no medo e se torne a pessoa que você deseja ser. Combinado? Então, na próxima aula, nós iremos falar sobre a missão da semana. Criar uma âncora espacial para confiança e praticar os tweets. Tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser.